Olá pessoal, eu sou o professor Eduardo Augusto e na aula de hoje vamos resolver algumas questões da Fundação Vale do Piauí, ou FUNVAP. É nossa segunda aula sobre essa banca, né, resolvendo questões dessa banca, e eu separei aqui algumas questões que trabalham tanto temas recorrentes voltados para a licenciatura, como também para o bacharelado. Antes de iniciar a aula, se inscreve aqui no nosso canal e deixa nos comentários qual tema ou qual banca você gostaria de ver em nossos vídeos. E lembrando, se tiver interesse em mais materiais de preparação para os concursos de Educação Física, dá uma olhada nos links da descrição desse vídeo, que você encontra informações tanto sobre os nossos e-books, como também do nosso curso online da preparação à aprovação. Então, sem mais delongas, vamos para a primeira questão. Para Soraya Darido, avaliar não se reduz apenas a um processo de atribuição de notas, mas a um processo que procura auxiliar o aluno a aprender mais e melhor. Sobre a avaliação, assinale a alternativa incorreta. E aí, é uma questão que vai trabalhar os conceitos de avaliação na educação física escolar. Inclusive, essa questão utiliza como base esse livrinho aqui da Dari Rangel, muito conhecido, muito utilizado em concursos, inclusive, que é o Educação Física na Escola, Implicações para a Prática Pedagógica, inclusive ele que a gente utilizou como referência da aula sobre avaliação em Educação Física Escolar, que está presente lá no nosso curso. Então vamos lá. É interessante que essa questão aqui ele vai pedir a alternativa incorreta, inclusive é uma característica da banca FUNVAP ter algumas questões que trazem essa ideia de assinalar a alternativa incorreta, e aí acaba pegando muita gente desprevenido, né? Interessante então que a gente realmente leia com atenção e veja o que é que a questão está pedindo. Então vamos lá, no item A ele fala que a avaliação na dimensão conceitual não deve apenas propor questões que consistam em uma explicação do que entendemos sobre os conceitos, mas sim uma resolução de conflitos ou problemas, e aí é verdadeiro. Quando a gente vê a obra da Darido, de fato tem exatamente essa citação, né? Basicamente uma citação direta, só que muita gente acabou errando essa questão porque fala em uma resolução de conflitos ou problemas. É importante ressaltar que nesse caso aqui, a gente não está falando exatamente da resolução de conflitos ou problemas na perspectiva atitudinal, mas sim na resolução de problemas para, de fato, conhecer, problematizar para conhecer aquele conceito que deve ser aprendido na dimensão conceitual, né? Então, de fato, quando a gente fala da dimensão conceitual, não se resume apenas à explicação do que a gente entende sobre os conceitos, mas a gente problematiza para que o aluno, a partir disso, possa ter a sua compreensão sobre aqueles conceitos. Então, de fato, a alternativa A é correta. Lembrando que a questão pede o item incorreto. Item B. A avaliação na dimensão procedimental preconiza que uma aprendizagem não é o conhecimento que se tem de um conteúdo, mas o domínio ao transferi-lo para a prática, e aí verdadeiro, né? Quando a gente fala da dimensão procedimental, de fato está relacionado ao saber fazer, né? A prática propriamente dita, os procedimentos propriamente ditos. Então, de fato, na dimensão procedimental, a gente não quer saber exatamente o conhecimento sobre o conteúdo, mas a transmissão dessa teoria para a prática, para o fazer propriamente dito. Então, o item B também é o correto. Item C. Avaliar é não só o esforço do aluno de aprender, mas também o esforço do professor em mudar suas práticas caso os alunos apresentem dificuldades de aprendizagem, e aí verdadeiro, né? A avaliação na educação física escolar não é algo rígido, não é algo engessado, né? Então, de fato, há essa possibilidade de modificações ao longo do processo ensino-aprendizagem, né? Então, todos ali estão em conjuntos, né? Aluno, escola, professor, para que consiga, de fato, ter um processo ensino-aprendizagem adequado. Então, realmente há essas possibilidades de adequações. Então, item C também correto. Por eliminação, já temos o item D, o incorreto, mas vamos lá. Na avaliação na dimensão atitudinal, dificilmente pode-se acreditar que a aprendizagem de um conceito esteja concluída, pois a compreensão por parte do aluno está em constante processo de reelaboração. A frase está toda correta, porém não é a avaliação na dimensão atitudinal, mas sim a avaliação na dimensão
conceitual, né? Então, quando a gente fala que dificilmente pode acreditar que a aprendizagem de um conceito esteja concluída, já que essa compreensão está em constante processo de reelaboração, a gente não está falando da dimensão atitudinal, mas sim da dimensão conceitual. Então, por isso, o item D é o incorreto dessa primeira questão. Segunda questão. Os autores dessa abordagem defendem a ideia de que o movimento é o principal meio e fim da educação física. Desse modo, uma aula desta disciplina não pode ocorrer sem que haja movimento. Essa abordagem, segundo os autores, não busca na educação física solução para todos os problemas sociais do país, pois sabe que discursos genéricos não dão conta da realidade. No excerto, Suraya Darido faz menção à abordagem, e aí quando a gente fala de questões sobre abordagens pedagógicas, eu bato muito na tecla que a gente tem que identificar palavras-chave, né? Então, tanto nas nossas aulas sobre abordagens pedagógicas, como também na nossa minissérie que eu tenho aqui no canal, trabalhando essas abordagens pedagógicas em 1 minuto, né? Aquele resumo dessas abordagens pedagógicas em 1 minuto, eu sempre bato na tecla da gente identificar palavras-chave relacionadas a essas abordagens, né? Então, a gente tem alguns conceitos chaves, a gente tem as bases de cada abordagem pedagógica que também vão influenciar nisso, os conhecimentos que vão ser trabalhados por cada abordagem, tudo isso vai facilitar para a gente identificar qual abordagem está sendo trabalhada nos concursos. Nesse caso de palavras e conceitos chaves que a gente pode identificar, o primeiro deles é que essa abordagem defende a ideia de que o movimento é o principal meio e fim da educação física. Todas as aulas, então, desta disciplina tem que ocorrer o movimento e outra característica que, inclusive, é uma crítica que fazem em relação a essa abordagem é que ela não está preocupada nos problemas sociais do país, mas sim exclusivamente com o movimento, né? A educação física como o movimento como principal meio e fim da educação física. Inclusive, é uma crítica que fazem a essa abordagem específica dela não pensar no contexto social, né? Nos problemas sociais e nessa transformação social. E aí, quando a gente vê esses conceitos de movimento como principal meio e fim da educação física, quem já está familiarizado com essas abordagens pedagógicas vai lembrar que nós estamos falando da abordagem desenvolvimentista. Nesse caso, segunda questão, item C é o correto. Terceira questão, o débito cardíaco é definido como volume de sangue bombeado pelo coração em um determinado período. Há possibilidade de obter um resultado do débito cardíaco, sendo assim, indique a fórmula que representa o cálculo do débito cardíaco. Então, quando a gente fala de débito cardíaco, a gente de fato tem uma formulazinha que representa o seu cálculo, mas pelo próprio conceito do débito cardíaco, que é essa quantidade de sangue, esse volume de sangue bombeado pelo coração em um determinado período, e aí o débito cardíaco pode ser utilizado inclusive na prescrição de treinamento, pode ser utilizado como um índice relacionado à saúde, a gente vai ter várias aplicações do débito cardíaco, porém, em seu conceito, a gente vê que é o volume de sangue bombeado pelo coração em um determinado período. Pensando nisso, pensando nesse conceito, sem lembrar de fórmulas específicas, a gente vê que vai ser o volume de sangue, ou seja, o volume sistólico, né, o sangue que o coração ejeta em um determinado período. Então a gente vai ter a frequência cardíaca, quantas vezes esse coração bate, e multiplicado pelo volume sistólico, né? Em cada batida, qual é o volume que esse coração está ejetando. Então, quando a gente quer calcular o débito cardíaco, a gente vai ter o produto, né? A multiplicação da frequência cardíaca pelo volume sistólico, ou seja, quantas vezes o coração está batendo em um determinado período, e a cada batida, qual é o volume de sangue que esse coração ejeta. Então, fórmula do débito cardíaco, rapidamente, volume sistólico vezes a frequência cardíaca. Nesse caso, a alternativa C é a correta. A alternativa D é a correta, na verdade, né? Na alternativa C, ele fala volume sistólico dividido pela frequência cardíaca, porém, o correto é a alternativa D, volume sistólico vezes multiplicado pela frequência cardíaca. Quarta questão, assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas do trecho abaixo. De acordo com a BNCC, a classificação
é o conjunto de modalidades que se caracterizam por comparar os resultados registrados em segundos, metros ou quilos. Já reúne modalidades caracterizadas como disputas nas quais o oponente deve ser subjugado com técnicas, táticas e estratégias de desequilíbrio, contusão, imobilização ou exclusão de um determinado espaço por meio de combinações de ataque e defesa. E aí uma típica questão sobre classificação dos esportes na BNCC, né? A banca Funvap cobra bastante esse tópico, assim como outras diversas bancas que vão realizar principalmente concursos da licenciatura, né? De fato, cada vez mais a BNCC vem sendo cobrada nos concursos, principalmente quando a gente fala de unidades temáticas e suas respectivas classificações e distribuição. Então vamos lá, nesse caso a gente está falando de classificações dos esportes, né? Então a gente tem primeiro que lembrar na BNCC qual é a classificação de esporte que traz como característica modalidades que comparam os resultados registrados em segundos, metros ou quilos, e aí nesse caso nós temos os esportes de marca, né? Como as próprias provas do atletismo. O resultado se dá por quem faz o menor tempo em uma corrida, por exemplo, quem alcança a maior distância em um salto. Então, todas essas modalidades do atletismo são esportes de marca. Já na segunda lacuna, a gente vai ter modalidades que são caracterizadas por, primeiramente, combinar ações de ataque e defesa e que vão utilizar técnicas e táticas e estratégias de desequilíbrio, contusão, imobilização ou exclusão de um determinado espaço. E aí, por essas características, nós temos os esportes de combate. Então, nesse caso, o item A é o correto da quarta questão, esportes de marca e esportes de combate. Quarta questão, item A. E quinta questão, a saúde física é um dos componentes analisados para a qualidade de vida do indivíduo. Estimular um estilo de vida ativa na educação física é essencial para a formação do aluno. Neste sentido, o Guia de Atividade Física para a População Brasileira recomenda que crianças e adolescentes de 6 a 7 anos de idade devem praticar, e aí é uma questão interessante porque ele traz como referência o Guia de Atividade Física para a População Brasileira, um guia realmente construído aqui em nosso país, focando aí em recomendações de atividade física para as diversas populações brasileiras, né, de acordo com a idade. A gente tem um capítulo especial na educação física escolar, nós temos um capítulo voltado para gestantes, para idosos, para pessoas com deficiência, então de fato é um material fundamental para quem trabalha aí com atividade física, né, com a educação física de forma geral, um material muito interessante, muito didático e que vem sendo cada vez mais cobrado nos concursos. É um material bastante recente, mas a gente vê uma presença realmente crescente nos concursos de educação física. Tanto da licenciatura como do bacharelado, inclusive, já que o guia traz também recomendações voltadas para a área da educação física escolar. Nessa questão, a gente está falando de recomendações para crianças e adolescentes de 6 a 7 anos de idade. Nesse caso, as recomendações, diferente daquelas recomendações para adultos, né, que são 150 minutos de atividade moderada por semana, ou 75 minutos de atividades vigorosas por semana, ou uma combinação entre essas duas possibilidades. Para crianças e adolescentes de 6 até 17 anos, não só apenas os 7 anos de idade, nós vamos ter uma recomendação de 60 minutos ou mais de atividade física diária, sendo de intensidade pelo menos moderada. E aí que nesse caso, lá no guia, a gente vai ter como dando preferência para aquelas que façam a respiração e os batimentos do seu coração aumentarem. Essa definição são de atividades moderadas. Então, quando a gente fala dessa faixa etária de 6 até 17 anos, nós vamos ter 60 minutos ou mais de atividade física por dia, dando preferência para atividades moderadas, né? Aquelas que façam a respiração e os batimentos do coração aumentarem. Quinta questão, então, alternativa C é a correta, e com isso finalizamos essa nossa aula trabalhando novamente
questões da banca Funvap. Se tiver alguma dúvida, pode entrar em contato com a gente aqui no Instagram, aqui no YouTube, lá no nosso Instagram, @concurso Física. E lembrando, se tiver interesse em mais materiais de preparação para os concursos de Educação Física, dá uma olhada nos links da descrição desse vídeo. Então é isso, muito obrigado e até a próxima.